Então, só para lembrar a organização da aula de hoje, na aula passada a gente já começou a analisar as ferramentas necessárias, né, para construir a equação de evolução dk, né? Então, na aula passada, basicamente, a gente construiu a função de onda do fóton virtual flutuando num parque Q barra mais um Gloom, né? A gente conseguiu mostrar na aula passada que essa função de onda pode ser construída a partir da função de onda apenas do parque Q barra, né? Tem uma conexão entre elas, certo? Na aula passada a gente derivou a expressão dessa função de onda, né? Mas só para lembrar, então, o que a gente viu no finalzinho da aula passada, né? E a gente estava construindo, então, a probabilidade de um dipolo de cor, né, emitir um Gloom, né? Que é dado por essa expressão, que é mecânica quântica, né? A função de onda ao quadrado do dipolo emitir um Gloom é a densidade de probabilidade, né? Aqui a gente está multiplicando essa densidade de probabilidade por elementos infinitesimais da variável z' e de r'. R' a gente já sabe, né? É a variável transversa associada ao Gloom, né? E o z' tem a ver com a fração de momento longitudinal desse Gloom, né? Lembrando que ela está diretamente relacionada com a rapidez do Gloom, né? Então, a rapidez do Gloom é escrita em termos do logaritmo, do inverso, da fração de momento longitudinal portada pelo Bloom, como a gente viu na aula passada. Mas isso aqui é mecânica quântica, né? Então a gente está somando sobre cores, né? Porque a função de onda vai depender dos índices de cor. E depois de fizer a soma sobre cores dessa função de onda ao quadrado, a gente ainda divide pelo número de cores, ou seja, a gente está fazendo o processo de média, né? Média sobre cores, né? E realmente esta quantidade aqui tem interpretação de probabilidade, né? Uma densidade multiplicada por um volume no espaço de coordenadas transversas, que é Z' e R' relativo ao Bloom. A gente mostrou que essa expressão aqui da esquerda, no finalzinho da aula passada a gente mostrou isso explicitamente, né? Ela é dada em termos, então, da variável R, que é o tamanho transverso do dipolo, e da variável R menos R', né? Que está associada à distância entre o Bloom e o quark no dipolo, ou o antiquark no dipolo. Então, a gente tem que lembrar da aula passada quem são essas duas variáveis, R e R' e R menos R'. Mas, a princípio, a probabilidade de um dipolo emitir um Gloom tem a ver com as variáveis cinemáticas, né, R e R', e também a fração de momento longitudinal portada pelo Gloom, ou rapidez dele na forma da variável Z', né? A partir dessa contribuição do parque, da probabilidade de um dipolo emitir um Gloom, né, a gente pode construir, então, a contribuição para a amplitude total do processo, né, de espalhamento, né, vindo desse processo de emissão de Glooms. Ou seja, em primeira ordem, a gente tem a amplitude de espalhamento do dipolo com o alvo, né? A gente sabe como calcular isso, é a integral, né, da função de onda ao quadrado do dipolo vezes a amplitude de dipolo correspondente, né? A contribuição desse processo novo, que é o espalhamento do Q barra mais G com o alvo, né, é escrito, obviamente, em termos da função de onda, né, da função de onda para esse processo, e a correspondente amplitude de espalhamento desse estado Q barra mais G, né, com o alvo. Né? Lembrando que a rapidez está sempre associada com o momento longitudinal Z' do Bloom. Tá? Então, aqui é a função de onda ao quadrado, integrado em Y e R, né, e multiplicada dentro do integrando a função de onda ao quadrado para esse processo especificamente, né, vezes a amplitude de dipolo, ou seja, dipolo é a amplitude para o espalhamento do dipolo mais o Bloom com o alvo. Então, é a contribuição em mais alta ordem, né, comparado com o leading order. Né? A gente mostrou que a probabilidade em termos do estado Q barra é reduzido por um fator 1 menos a função C de R ao quadrado. Só para lembrar, na aula passada a gente reescreveu a normalização da função de onda. Na verdade, a gente impôs, né, que quando a gente está analisando o processo leading order e quando a gente está analisando o processo leading order mais a correção de emissão de Glooms, né, a gente forçou, né, e impôs que a normalização da função de onda é a mesma nos dois casos. Né? Quando a gente impõe isso para o processo que inclui emissão de Glooms, né, a gente tem que introduzir a DOC lá na expressão da função de onda, na parte Q barra, né, uma função C de R
que controla o fato que a função de onda vai ter a mesma normalização que, no caso, em ordem dominante. Então, só para lembrar da aula passada quem é essa função a CDR. Né? E aí, se a gente tem a amplitude de dipolo alvo e a amplitude de dipolo QQ barra G alvo, as duas contribuições, a ordem dominante e o processo de emissão de GUNS, né? Agora sim, a gente pode escrever, então, uma equação do grupo de renormalização para a amplitude de dipolo QQ barra. Lembrando, só comentando um pouco atrás, quando a gente falou de equações de evoluções não lineares, né? A equação de Moll, que também é a BK, né? Elas são equações do grupo de renormalização no sentido que elas são invariantes de escala, né? Ou seja, eu vou construir uma equação de evolução de tal forma que a minha n de q e q barra, né, a amplitude de dipolo, seja independente da escala. No caso aqui, a escala é a escala de rapidez, porque a BK é uma equação de evolução para rapidez, então a escala que eu estou me referindo é a escala de rapidez, né? Então, tanto a de Monhalter quanto a BK são, no final das contas, equações do grupo de renormalização. E ela é construída, ou seja, ela é derivada a partir desse fato. Né? Eu quero construir, então, uma equação do grupo de renormalização para a amplitude de dipolo. Né? A emissão do Bloom, né? Eu vou antecipar aqui um pouquinho, né? Aqui eu tenho no eixo vertical o eixo da rapidez, obviamente eu estou aumentando a rapidez aqui para cima, no eixo, né? Aqui eu tenho o alvo próton, né? E aqui nós temos o processo de flutuação do fóton virtual no dipolo e, eventualmente, no dipolo mais Bloom, né? A gente pode descrever o processo de interação do fóton virtual com o próton de duas maneiras, né? Por exemplo, a gente pode incluir como a gente estava fazendo até agora, né? A gente poderia incluir a emissão do Bloom, né, na função de onda do fóton, né? Então, a gente pode considerar, então, o próton, isso eu formalizo de polos de cor, né? A gente pode considerar o próton em repouso, né? E toda a emissão de Bloom vai vir dos dipolos, né? Então, o dipolo original vai fazer uma série de emissão de gluons, começando com mais baixa ordem, com a emissão de um gluon, né? Então, uma maneira de encarar é que o gluon que está sendo emitido nessa evolução em rapidez está contida na função de onda do fóton, né? Isso, claro, se eu estou provando o processo numa rapidez y, né? Mas eu também posso pensar, né, que o Bloom que está sendo emitido, na verdade, vem do alvo, né? Para isso, claro, eu não posso usar o sistema de repouso do alvo, vou ter que usar um sistema de referência onde o alvo tenha energia, né? E aí, nesse caso, eu posso pensar que a emissão de Bloom, na verdade, vem do alvo, e quem está interagindo com o alvo é apenas o dipolo original, né? Só o dipolo QQ barra sem emissão de gluons, né? Essas duas maneiras de interpretar o processo vai depender em que rapidez eu estou, né? Se eu estou com rapidez mais baixa, eu posso pensar então que toda a informação de emissão de gluons está na função de onda do fóton, ou se eu vou para uma rapidez maior, por exemplo, y mais um incremento na rapidez, eu posso imaginar, claro que eu aí aumentei, né, aumentei a energia para o cara que está aqui embaixo, né? Eu posso então pensar a emissão de gluons como vinda do alvo, né? A maneira que a gente descreve a amplitude de espalhamento da flutuação do fóton QQ barra, a flutuação do fóton, né? Com o alvo é distinta, né? Por exemplo, se a gente está utilizando a emissão de gluon lá na função de onda hadrônica, ou seja, vindo do alvo, né? A gente basicamente vai lidar com uma amplitude de dipolo calculada em y mais ΔY, rapidez alta, né? Maior. Ou se a gente está considerando que o gluon é emitido pelo dipolo original advindo da flutuação do fóton, a maneira de calcular a amplitude de dipolo é um pouquinho mais complicada. A gente vai comparar essas duas interpretações. Tá? Obviamente, a amplitude de dipolo, que é um observável físico, ele vai ser independente da interpretação que eu dou, ou o frame que eu dou, que eu vou utilizar para descrever a emissão de gluon. Certo? Então, se a gente considerar então, que o gluon emitido né, está embutido, né, faz parte da função de onda do fóton virtual, né, onde a gente conhece a amplitude de espalhamento, né, onde a gente tem
se o Bloom está no dipolo, né? Então, em mais baixa ordem eu tenho um dipolo sem emissão, e em mais alta ordem eu tenho um dipolo mais uma emissão de Bloom. Se a emissão de Bloom está na parte da função de onda, né? A amplitude de espalhamento, bom, a amplitude de espalhamento, o primeiro termo, vai incluir, vai incluir inicialmente o dipolo sem emissão, que é dado pela amplitude de dipolo, que depende da rapidez y e do tamanho transverso do dipolo original r, mas eu também posso ter a amplitude, uma contribuição para a amplitude advinda do espalhamento do estado QQ barra mais G com o alvo, né? Que a gente acabou de mostrar aqui qual é que é a amplitude correspondente, né? Ela é integral em Y ou em Z, né? Z', em R', da amplitude de dipolo mais Bloom alvo, né? Certo? Esse último termo aqui que é negativo, na verdade, ele vem, né, da correção, né, daquela função 1 menos c de r ao quadrado. Então, o sinal menos que aparece nesse segundo termo aqui vem do fato de como é que a gente construiu a normalização da função de onda do fóton, no caso, quando a gente inclui a emissão de gluons, como a gente viu na aula passada. Mas, a princípio, quando a gente está analisando a emissão de gluon a partir do dipolo, a minha amplitude de dipolo total, né, de interação de dipolo total, a interação do fóton virtual com o alvo tem basicamente duas contribuições, né? A contribuição vindo apenas do espalhamento do QQ barra e depois o espalhamento do QQ barra G com o alvo, né? Mas, como eu estava comentando para vocês, né, a gente também pode ver, né, fazer a picture desse processo, onde o Bloom não está incluído na função de onda do fóton, né, mas está na função de onda hadrônica. Então, ele vem de baixo, né, vem do alvo. Né? E aí a gente vai ter um dipolo com rapidez y mais delta y. Né? Essas duas descrições possíveis do processo de emissão de Blooms, né, deve nos dar amplitudes que têm, nos dão observáveis, né, que são equivalentes. Né? Então, os observáveis físicos, que são as amplitudes de dipolo, né, não pode depender da escolha do frame que eu estou utilizando referente à emissão de gluons. Né? E aí a gente, então, vai requerer que as duas amplitudes de espalhamento, uma onde eu considero o gluon sendo emitido no dipolo, né, que é o formalismo de dipolos de cor, ou de Miller, né, que a gente chama, né, modelo de dipolos de Miller. Né? Ou se a gente está considerando que o gluon está sendo emitido por baixo, né, pelo alvo, e só quem está espalhando é apenas um dipolo cru sem emissão de gluons, né? E essas duas amplitudes de espalhamento a gente vai requerer que elas sejam as mesmas, né? Isso vai né, nos construir, nos dar a possibilidade de construir uma equação do grupo de renormalização, né? Então, aqui no lado esquerdo, eu tenho a amplitude de dipolo, onde eu considero o gluon sendo emitido pelo alvo, né? Que é o que eu estou mostrando aqui, né? Então, em rapidez y mais delta y, a emissão de gluons está incluída na função de onda hadrônica, e a amplitude de espalhamento de dipolo é esta função aqui, né? O n q barra, calculada na rapidez y mais delta y, e um dipolo que tem tamanho transverso, sem emissão de gluons, que é R transverso. Isso aqui é quando eu incluí o gluon embaixo, né? Na parte de baixo aqui, na função de onda do hadron, né? Agora, do lado direito, eu vou escrever a mesma amplitude de espalhamento de dipolo, né? No caso onde a emissão de gluons está incluída na função de onda do fóton, né? Onde a gente aprendeu a escrever, na aula passada e agora nesta aula, a amplitude de dipolo correspondente. Né? A gente tem, então, o espalhamento usual do dipolo em mais baixa ordem, na rapidez y com o tamanho transversal r, e a segunda contribuição, basicamente, vem do espalhamento do QQ barra, do estado quark-antiquark gluon com o alvo. Para isso, a gente tem que introduzir, então, a probabilidade do QQ barra emitir um gluon, como a gente acabou de mostrar agora há pouco, né? Foi o resultado final da aula passada. E essa amplitude de espalhamento do QQ barra G com o alvo envolve, então, a diferença da amplitude de dipolo, né? A amplitude de dipolo QQ barra G calculada na mesma rapidez y, né? E subtraído a amplitude de dipolo
também calculada na mesma rapidez y, né? Aqui eu já fiz uma hipótese, né, onde a integral na rapidez, se eu estou evoluindo rapidez de y mais delta y, onde delta y é um incremento pequeno, né, eu posso explicitamente trocar a integração na rapidez, basicamente substituindo essa integração na rapidez pelo próprio incremento na rapidez delta y. Tá? Então aqui vocês estão vendo que eu já substituí, né, a integração na rapidez em termos do delta y. Né? Ou seja, dentro desse intervalo entre y e mais delta y, a variação das amplitudes de dipolo não é tão grande, basicamente o resultado da integração é basicamente o incremento na rapidez delta y. Mas basicamente eu estou comparando, né, as duas amplitudes de dipolo obtidas em dois frames distintos, né? Onde o gluon é emitido pelo hadron e no lado direito, onde o gluon está incluído na função de onda do dipolo, ou seja, o gluon emitido está vindo do dipolo, né? E aí a gente tem que incluir os espalhamentos tanto do dipolo quanto do dipolo mais gluon com o alvo, que é o que está na direita. Isso é uma equação de grupo de renormalização. Estou igualando dois observáveis, né, em dois frames distintos, onde a minha escala de interesse aqui é a rapidez. Aqui eu estou só fazendo uma observação, né, que a gente assumiu que a diferença de rapidez é pequenininha, né, e que vai permitir, então, integrar a integral em y, na rapidez, por um prefator delta y. Né? Supondo, claro, que a variação na amplitude é pequena nesses casos, né? Agora a gente vai enfocar com uma coisa que a gente não conhece, porque a amplitude de dipolo usual, né, a QQ barra com o alvo, a gente já conhece, até a gente calculou isso no Color Glass Condensate explicitamente, né? Mas tem uma quantidade nova que está incluída nessa equação do grupo de normalização, que é a amplitude QQ barra G, né? E vejam bem que essa amplitude QQ barra G depende de duas distâncias transversais além da rapidez, né? R e R'. Agora eu vou fazer o tratamento. Como é que eu escrevo essa amplitude do espalhamento do dipolo mais gluon com o alvo? Então eu vou focar, porque o resto eu já conheço bastante, né? Vou focar na variável nova, na função nova, que é a n QQ barra G. Basicamente, então, a n QQ barra G é a amplitude de espalhamento do sistema dipolo gluon com o alvo hadrônico ou alvo nuclear, se a gente fazendo espalhamento fóton-núcleo. Né? Aqui vem o pulo do gato, aqui na derivação da equação BK. Para a gente escrever explicitamente quanto é que é essa amplitude QQ barra G, a gente vai assumir, né, o limite de grande NC. Então já está claro aqui, já estou antecipando, né, que a equação BK ela é derivada nesse limite, né, no limite de grandes números de cores, tá? E eu vou mostrar por que esse limite é utilizado. Porque ele é simplificador, tá? Simplificador no sentido de como é que eu vou descrever esse gluon que está sendo emitido pelo dipolo, né? Tá, só para lembrar as estruturas do SO3 de cor, né? Os gluons eles têm uma cor e um anticolor, eles são bicolores, né? Todo gluon tem duas cores, né? A estrutura de cor do gluon emitido, né, tá dentro de de uma das 8 cores possíveis, né? Um dos 8 estados de cor possíveis do gluon, né? O número de estados de cor de gluons é NC ao quadrado menos 1, né? Onde NC é o número de cores, né? NC igual a 3, isso dá 8 cores distintas, 8 estados distintos de gluons, né? Eu ainda tenho um estado singleto de cor que não existe na natureza, né? Porque senão nós teríamos gluons livres, né? Gluons livres na natureza. Então, a gente sabe que tem 8 estados de cor de gluons, dado por NC quadrado menos 1. No limite de grande NC, né? Bom, o 3 já é suficiente para ser o limite de grande NC. Basta que o NC seja maior que 1, né? A gente pode aproximar o NC quadrado menos 1 por NC ao quadrado. Isso é o que acontece quando a gente está tomando o limite de número de cores grande, né, para o grau de multiplicidade de cor dos gluons, né? E aí, o número de estados é proporcional a NC ao quadrado, certo?
NC ao quadrado, que é o número de cores possíveis para os glums no limite de grande NC, né? Ele é exatamente o mesmo, né? O número de cores, né? O número de estados que eu posso construir com um parque Q-barra, onde cada quark nesse parque Q-barra tem número de cores NC. Então, se eu tenho um parque Q-barra, os números de estados de cor que eu posso ter é NC ao quadrado, né? NC para o número de cores de cada um dos quarks ou cada um dos antiquarks num dipolo, né? Num parque Q-barra. Tá? Então, é nesse sentido que no limite de grande NC, a gente pode pensar, devido a essa questão do número de estados, né, associados à cor, né, a gente pode assumir que no limite de grande NC, o Bloom pode ser visto, ou pode ser descrito, né, como um par Q-barra, a gente chama de ônion, né, um ônion cuja multiplicidade de cor é exatamente a mesma que um dipolo de cor, né, que um dipolo Q-barra colorido, né? Dipolo de cor colorido, né? Lembrando que o dipolo de cor advindo da flutuação do fóton, ele tem cor nula porque o fóton tem cor nula, né? Agora, esse gluon que está sendo emitido, ele tem cor, né? Então, ele é equivalente no limite de grande NC a um dipolo colorido que tem a mesma número de estados de cor, até no limite de grande NC, certo? Então, a gente vai assumir aqui o limite de grande NC para o gluon emitido, né? E ele vai ser representado, então, pelo novo quark-antiquark. Então, o meu sistema QQ/G pode ser pensado no limite de grande número de cores como na verdade, dois dipolos, né? Dois dipolos. Obviamente, cada um desses dipolos tem um tamanho transverso distinto, né? Só para lembrar, né, o R' e R menos R' na discussão da aula passada, né? O R', então, é a distância transversal entre o quark e o gluon, e R menos R' é a distância transversal entre o antiquark e o gluon no meu estado QQ/G. Só para lembrar as notações de R' e R menos R' relativo aos quarks e antiquarks e o gluon. Prof. Sim? Só retomando o comentário anterior sobre grande NC, eu não sei se eu entendi direito, mas nesse regime que tu vai ter essa emissão do gluon, vai começar a surgir, vamos dizer assim, novas cargas de cor, é isso que vai acontecer? Tipo, fazendo uma analogia com eletromagnetismo, é como se aparecesse, além do positivo e negativo, outra natureza de carga, ou só, não sei se eu peguei bem, ou só aquelas três. A questão é a seguinte, ó. Se eu estou olhando só a questão dos graus de liberdade de cor, esquece o resto. Obviamente, um dipolo não é um bóson, né? Um dipolo não é um bóson como o gluon, que tem uma polarização, etc. Esqueci dessa parte daqui, é QED, né? Explicitamente, e focar apenas na questão dos graus de liberdade de cor, né? No regime normal, né? Sem aproximações, né? O número de cores para gluons, que são não é número de cores, né? É o número de estados de cor, porque os gluons são bicolores, eles não tem uma cor só, né? Eles são estados bicolores. O número de estados de cor de gluons são 8, né? Não é? Se a gente está com NC igual a 3, né? Obviamente, 3 é suficientemente grande para assumir que NC ao quadrado menos 1 é aproximadamente NC ao quadrado. Até aí, ok? O que a gente está assumindo é que 9 é quase 8. É isso aí. Exato, exatamente. Ou seja, o número de graus de liberdade de cor para os gluons é aproximadamente NC ao quadrado. Ok. Certo? Nessa aproximação, certo? Tudo bem. NC ao quadrado, do ponto de vista de graus de liberdade de cor para quarks, né? NC ao quadrado é exatamente o número de graus de liberdade de cor associado a um par QQ/barra colorido. Cada um dos quarks tem 3 cores possíveis, né? Um par QQ/barra colorido vai ter 9, né? 9 né? 9 estados de cor possíveis. Sim, esse menos 1 que a gente coloca é para evitar isso, né? Não, o NC-1 é da estrutura do SO3, na verdade, né? Para gluons. Na verdade, é o número de geradores do SO3, né? O Sim. número de estados de cor de gluon corresponde ao número de geradores do SO3. Uhum. Tá. Mas eu estou só falando que nessa aproximação, né,
O número de graus de liberdade de cor para gluons é aproximadamente igual ao número de graus de liberdade de cor para um par QQ barra colorido. Quando tu Né? diz que ele é colorido, é que ele não vai carregar, por exemplo, vermelho e antivermelho. Ele vai poder ter Exato, um exato. resultado líquido. Uhum. Esse dipolo estaria excluído porque ele corresponderia a um gluon sem cor, né? Que não existe. Sim, sim. Né? Uhum. Inclusive, quando a gente faz QCD, a gente estuda isso explicitamente, né? A princípio, se tu trabalhas com SO3, né, tu teria para as cores do gluon até 9 opções, né? Só que um dos estados deles é singleto, né? É singleto do ponto de vista de simetria lá do SO3, né? E esse é não físico, ele não teria cor líquida, né? Uhum. O ruim é que eu só penso em analogias com QD, né? Porque eu ia dizer, a Se tu tem gente. um Gloom, se tu tem um Gloom sem cor, ou seja, um bóson que intermedia a interação forte sem cor, você poderia ter interação forte a longas distâncias, Uhum. né? Você não estaria vinculado à questão do confinamento, né? Sim. Então, Uhum. o menos um, né, é todos os estados de cor de Glooms menos o estado singleto, Uhum. né? Tá. Não, ok. É que eu ia dizer, porque quando tu falou disso, dessa questão que o Bloom teria uma carga de cor, né? Que ao contrário do que eu estudei tudo até agora, eu pensei muito, por exemplo, no caso do fóton virtual, que a gente considera uma polarização longitudinal para ele. Se isso não seria uma espécie, como a gente está num espalhamento, ele está entre vértices, né? Então seria uma espécie de gloom virtual. Tipo. Não, não, ele é um Gloom real emitido, né? E ele vai ter cor, né? Para os Glooms tem 8 cores possíveis, né? 8 estados de cor possíveis, né? Ok. Lembrando que até o momento a gente estava considerando o dipolo, né? O em mais baixa ordem, como sendo sem cor, porque por conservação de cor, né? No vértice, né? Porque ele vem da flutuação de um fóton que não tem cor, obviamente esse par QQ barra não pode ter cor, né? Eu não estou falando do par QQ barra agora, estou falando só apenas do Gloom emitido que tem cor, né? Essa história, isso quer dizer, vem das leis de conservação de carga, né? Ok. Exatamente. Não, ok. Acho que pode. Eu tava com. Eu ainda com um pouco o pé atrás, mas acho que vai ficar mais claro conforme o prof avança. Eu não É. tinha nem entendido se apareciam mais cargas, agora, ok. A aproximação ficou. É. Do ponto de vista, se eu olhar só o número de graus de liberdade, né, de cor desses dois caras, né, um Gloom, que tem 8 cores, né, e o 8 estados de cor e um parque que é barra colorido, né, que teria também NC ao quadrado, estados de cor, né, certo? Se tu olhares, eu acho que eu fiz isso em aula também, em algum momento, mas se tu segues, por exemplo, o Griffiths faz isso, né? Ele constrói os estados de cor de Glooms a partir dos estados de cor de um quark e de um antiquark. Explicitamente, ele constrói os estados de cor e mostra que dessas 9 cores, né, corresponde a um estado singleto que é não físico. Né? Uhum, tá. Né? Eu não E só sei para muito lembrar, pelo Gits, mas eu posso dar uma olhadinha lá, ver. Porque ele é bem didático, né? isso também está feito pelo Mark Thompson, né? Se for ver um capítulo de QCD do Mark Thompson, né? Uhum. Também ele vai fazer, até bem bonitinho, ele faz bem o conjunto dos 8 glooms e o estado singleto, bem explicadinho essa questão dos estados de cor. Mas claro, eu estou concentrado aqui só na questão da cor, né? Obviamente um dipolo de cor, um cônion não é um bóson vetorial, né? Não tem polarização, todas essas tralhas, né? Uhum. Daqui né? É só sobre os graus de liberdade de cor. Mas nesse limite de grande de C, então eu posso pensar que aquele gluon emitido é um novo dipolo. Então o estado QQ barra G pode ser pensado como um estado de dois dipolos. Né? Claro que esses dois dipolos têm tamanhos distintos, aí só para recobrir a nossa notação, né? Das distâncias transversais que a gente analisou na aula passada, né? O R', o vetor R', é a distância do quark, a distância transversal, né? Do quark até o gluon, né? E R menos R' é a distância do antiquark, né, do dipolo, até o gluon. R aqui é sempre o tamanho transversal do dipolo original, advindo da mais baixa ordem da flutuação do fóton virtual. Né?
E como eu estava comentando para vocês, a nossa novidade aqui na construção da equação BK, que basicamente vai advir dessa equação de grupo de renormalização, onde a gente está igualando as amplitudes de dipolo em dois sistemas distintos, né? Em duas maneiras de ver a emissão de Bloom, na função de onda drônica e na função de onda do fóton, né? A novidade é o aparecimento de uma amplitude QQ barra G que tem que ser calculada explicitamente, né? Tem que ser enunciada, certo? Eu vou construir essa amplitude QQ barra G a partir da probabilidade para esse sistema quark-antiquark Bloom, que eu estou pensando como dois dipolos, né? Não se espalhar com o alvo hadrônico, isso é dado pela matriz S, né? Especificamente, a matriz S associada à probabilidade do estado QQ barra G não espalhar com o alvo, eu vou fatorar ela, né? Eu vou assumir a hipótese fatorada, né? Que eu possa escrever essa probabilidade de não interação do par QQ barra G como sendo o produto, então, da não interação do par QQ barra, né? Com uma distância transversal R', né? Esse é o primeiro dipolo, né? E multiplicado pela não interação do outro dipolo, né? Que tem tamanho transversal R menos R'. Então, basicamente, aqui eu estou pensando que o meu estado QQ barra G é pensado como dois dipolos e a probabilidade de não interação desse estado de três partículas pode ser escrito como o produto das probabilidades de um dipolo não espalhar e o outro dipolo não espalhar. Tá? Então, a probabilidade do estado QQ barra G não espalhar com o alvo é escrita com probabilidade condicional, né? Essa é a probabilidade do primeiro dipolo não espalhar e o segundo dipolo não espalhar. As variáveis que estão escritas aqui na matriz de espalhamento, na matriz S, é justamente o tamanho transverso desses dois dipolos que a gente está considerando. Né? Lembrando que se eu tenho a matriz S, ela está relacionada com a amplitude de espalhamento correspondente. A matriz S é 1 menos N, né? Ou N é 1 menos S, né? 1 menos S. Então, eu consigo construir amplitudes de espalhamento a partir das matrizes de espalhamento, dos elementos de matriz de espalhamento. E no nosso caso, né, a gente está assumindo que a não interação do estado QQ barra G, descrito como dois dipolos, tem essa forma fatorizada aqui, certo? Em outras palavras, depois lá adiante vai ver que essa hipótese que a gente está fazendo aqui é o que o pessoal chama de aproximação de campo médio, certo? Mas basicamente eu estou assumindo que as amplitudes, as matrizes S associadas à não interação dos dois dipolos, né? O produto delas vai me dar a probabilidade de não interação do par QQ barra G original, né? Onde eu não estou com o limite de grande NC. Né? Bom, se o S é escrito desta maneira, eu posso escrever a N correspondente, né? Então, a N QQ barra G seria escrita, então, como a 1 menos, né? 1 menos a matriz de espalhamento, né? A matriz S, elemento de matriz S, QQ barra G. Sendo que aqui a gente está fazendo a hipótese que a matriz S, QQ barra G, é fatorizada, né? Como as amplitudes individuais para cada um dos dipolos no limite de grande NC. Então, eu venho aqui e substituo esta informação aqui, esse produto, né? Aqui, certo? E depois, obviamente, reescrevo os S's em termos dos N's. Quando eu faço isso, né? Posso mostrar, é trivial, né? Podemos mostrar, então, que a amplitude de espalhamento do par QQ barra G com o alvo, né? Essa função depende de duas variáveis transversais, né? O tamanho do dipolo original e a distância do quark até o Gloom, né? Ela pode ser escrita em termos apenas das amplitudes de dipolos sem emissão de Glooms, no final das contas, né? Por quê? Porque eu estou considerando o sistema QQ barra G como sendo dois dipolos. E aí eu posso escrever esta amplitude em termos apenas de amplitudes de espalhamento de dipolos, né? Obviamente dipolos distintos, porque dá para ver que essas amplitudes estão sendo calculadas em distâncias transversais distintas, né? Claro.
mas todas elas estão sendo escritas em termos de uma amplitude de dipolo apenas de um dipolo com o alvo, né? Onde a gente já fez esse processo no limite de grande NC de considerar o GUM como um dipolo de cor colorido, né? Que tem 9 estados possíveis, né? No limite de grande NC, certo? Vejam bem que os dois primeiros termos são lineares, né? Apenas depende de n. Mas o último termo, ele é não linear, né? Então, o último termo da expressão da amplitude Q barra G, ela envolve o produto de duas amplitudes de dipolo calculadas em distâncias transversais distintas. Eu acabei de mostrar, né? O R' é a distância do quark, a distância transversal do quark ao GRUM, do quark original lá em cima até o GRUM, né? E R menos R' é a distância transversal do antiquark até o GRUM, certo? A não linearidade da equação BK justamente vai vir desse último termo, onde eu tenho um termo quadrático, né, na amplitude de espalhamento. A origem do termo quadrático na BK, vocês conseguem ver que vem dessa aproximação aqui, né? Onde a gente considerou no limite de grande NC que o estado Q barra G pode ser descrito por dois dipolos, né, individuais que estão espalhando com o alvo, certo? Bom, substituindo esse resultado, né, onde eu escrevo nq barra g em termos de nq barra, aqui na expressão da equação de grupo de normalização que a gente estava analisando, né, ou seja, substituo aqui nesse termo, né, o que a gente vai obter depois da substituição, né, substitui, né, primeiro, eu não escrevi aqui, lembrando, cada uma dessas amplitudes de dipolo aqui também depende, além das distâncias transversais, elas dependem da rapidez, tá? A rapidez y, né? Está implícito ali dentro também a dependência em y, como vocês já sabem, né? Então, substituindo esse resultado lá na equação de grupos de normalização, né? E depois, dividindo por ΔY, lembrando que ΔY aparece no lado direito, né? Então, dividindo... Na verdade, eu vou fazer isso daqui, ó, né? Eu vou fazer a subtração nq barra y mais ΔY menos n de q barra y e r e divido todo mundo por ΔY. E depois tomo o limite do ΔY tendendo a zero, limite infinitesimal. Com isso, o que eu obtenho aqui do lado esquerdo, né? No limite de derivada, né? Ou seja, na definição via processo de limite da derivada, vocês vejam que no lado esquerdo, quando eu faço a diferença dessas duas amplitudes e divido por ΔY e ainda tomo o limite de ΔY tendendo a zero, obviamente o que vai aparecer do lado esquerdo é a derivada da amplitude de dipolo relativo à rapidez. E o que sobra no lado da direita é apenas essa integração em R', a menos as constantes. Então, a equação de grupo de normalização, no final das contas, pode ser escrita desta forma. Derivada, então, em rapidez, né, da amplitude de dipolo, Q barra, com tamanho transversal R, e rapidez Y, não estou aqui colocando a dependência em rapidez. E como eu comentei com vocês, no lado direito a gente tem a integração em R', né, e a diferença dessas duas amplitudes de dipolo, a Q barra G menos a Q barra, mas onde a gente já substituiu no limite de grande NC a expressão da nq barra em termos de três termos que envolvem as amplitudes de dipolo, né? Certo? Com isso, no lado direito, no final das contas, a integração em R', a menos dessa fator aqui que tem a ver com a probabilidade de emissão de um dipolo, ela envolve, então, basicamente quatro termos, né? Três deles, né? Envolve apenas a amplitude de dipolo, claro, mas calculadas em distâncias transversais distintas, né? O primeiro está calculado em R', o segundo está calculado em R menos R', e o terceiro está calculado em R. O último termo é quadrático na amplitude de dipolo, né? Que é justamente quando a gente fez o uso dessa hipótese aqui simplificadora no limite de grande NC, onde a gente considerou o GRUM como sendo descrito por
podendo ser descrito por dois dipolos, né? Dois dipolos de cor, certo? Essa equação que eu obtive aqui, que ela vem lá da equação de grupo de normalização, ou seja, a invariância dos observáveis relativo a sistema de referência e escala de rapidez, né? A gente obtém a equação BK. Essa é a equação BK, Balice-Kochegov, no espaço de configuração transversa, ou de espaço de tamanho transverso, né? Porque lembra, ela é uma equação íntegro diferencial, tem integral aqui e a derivada aqui, né? É uma equação íntegro diferencial, como é a DEGLAP, né? Ela é uma equação íntegro diferencial similar à DEGLAP, só que ela é uma equação de evolução, claro, na rapidez, né? Na rapidez, tá? Porque a variável de evolução é a rapidez, né? É a variável de derivada aqui, né? E quadrática, né? Quadrática em N, ou seja, ela é uma equação íntegro diferencial não linear. Não linear advém desse último termo aqui da direita, que envolve um termo quadrático na amplitude de dipolo. Certo? Essa é a equação de BK, a equação BK no espaço de configuração transversa, né? De tamanhos transversos, né? A gente vê ainda que poderia haver divergências, né? Esse fator que está aqui, ele diverge quando R' vai a zero, né? Certo? E também quando a diferença R menos R' também vai a zero. Ou seja, necessariamente, a princípio, eu consigo identificar duas divergências que poderiam existir no integrando aqui, né? Da integral em R', né? São esses dois limites aqui, né? Mas não tem problema nenhum, porque esses limites aqui, onde o denominador vai a zero, ele é cancelado pelos limites das amplitudes de dipolo, né? Nesses dois limites específicos, né? Quando R' vai a zero ou R' vai igual a R, né? Tende a R, a amplitude de dipolo ela vai a zero. Esse é a gente já viu isso, né? É a propriedade de transparência de cor, né? Ou seja, no limite de pequenos dipolos, né? A amplitude de dipolo se comporta com a dependência com R ao quadrado. Isso é chamado limite de transparência de cor, né? Que é quando os dipolos são pequenininhos, né? E o alvo basicamente parece transparente do ponto de vista de cor para o dipolo que está interagindo com. Isso é da cadeira de 2020, né? Acho que eu me lembro disso. Uhum. Sim, a gente já discutiu isso, né? A gente discutiu isso lá. A gente fez essa aproximação para sessões de choque, né? Exato. Isso. Então, a princípio teria dois pontos de divergência, né, problemáticos, mas não há problema porque as amplitudes de dipolo também vão a zero, né, nesses limites, né, devido à transparência de cor, né, color transparency, né, que é uma propriedade básica do espalhamento do dipolo, né, com um alvo, né. Todas elas vão a zero para pequenos dipolos, né. Todas elas que estão aparecendo aqui vão a zero para pequenos dipolos, para pequeno R' ou para R, né, para argumento nulo, né. Para argumento nulo, elas vão para zero. Então, apesar de ter formalmente um problema de divergência no denominador, isso não é problemático do ponto de vista da integração, porque é cancelada essas divergências devido à transparência de cor, a propriedade de transparência de cor das amplitudes de dipolo que é barra. Né? Obviamente, para resolver essa equação íntegro diferencial, claro, para resolvê-la numericamente, a gente tem que ter uma condição inicial, né? Tem que conhecer ou indicar uma condição inicial. A condição inicial é essa daqui, né? O valor da amplitude de dipolo calculada em y igual a zero ou y igual a rapidez baixa fixa, né? E em termos de R, né? Em geral, vocês estão vendo, a gente está discutindo bastante tempo essa parte da fenomenologia, né? Quando o pessoal resolve, por exemplo, a BK, isso aqui é a BK em leading order, tá? Sem honeycombing, né? Não tem correções de mais para cima ordem, que a gente vai ver na aula que vem. Mas a BK em ordem dominante, que é esta equação diferencial aqui, né? Íntegro diferencial não linear, certo? É necessariamente para resolver ela numericamente, você tem que introduzir uma condição inicial. Em geral, o que o pessoal faz é utilizar a amplitude de dipolo advinda do modelo McLaren-Palan, né, que só tem dependência em R para uma rapidez fixa, né, como condição inicial para a solução, né, para a resolução dessa equação íntegro diferencial, certo? Então, vocês já viram, né, nos hands-on 1 e 2, né,
eu acho que no 1 e no 3 vocês vão ver que sempre o modelo do Machlev-Naum-Palan, em geral, é utilizado como condição inicial para resolver numericamente a BK, tanto em leading order, quanto com as correções de ordem mais alta, né? Que a gente vai ver na aula que vem. Uma outra possibilidade é, por exemplo, usar o modelo fenomenológico de GBW, né? E também usar ela como uma condição inicial para a equação BK. Tá? Em duas maneiras, né? MV ou GBW para a condição inicial. Né? Na outra aula, depois da aula que vem, a gente vai ver justamente como é que é feito, né, a solução numérica e justamente quais é são as condições iniciais que, em geral, os autores, né, os pesquisadores usam para fazer a solução numérica, né, da BK. Aqui, claro, eu tenho que fazer sempre esse warning, né, essa chamada de atenção, né, do ponto de vista da derivação da BK. A gente tem que sempre lembrar que a equação BK ela é derivada no limite de grande NC. Ou seja, o pulo do gato ao aparecer o termo quadrático não linear na BK vem do fato que eu utilizei aquela aproximação de grande NC, onde eu posso escrever ou pensar o estado QG barra G como um estado de dois dipolos, né? E aí escrever fatorizadamente, né, de maneira fatorizada, a probabilidade para esse sistema não se espalhar no alvo dessa maneira de produto, como eu acabei de mostrar aqui. Esse é o pulo do gato principal para a derivação da BK. Ela é só derivada no limite de grande NC. Se eu não usar a hipótese de limite de grande NC, né, não usar aquelas aproximações ali, é possível ainda derivar uma equação de evolução para amplitude de dipolo, que é justamente a equação de Milwaukee, né, que a gente discutiu assim com as mãos, né? Mas o caso geral, sem fazer aproximação de campo médio, é a de Milwaukee, né? Sem aproximações. Claro, a equação BK vai ser um limite, né? Um determinado limite da de Milwaukee, né? Como eu estava mostrando para vocês aqui, aqui eu derivamos, né, a equação BK no espaço de tamanhos transversos, né? Então, em termos do tamanho transverso dos dipolos, né? A gente pode também reescrever a equação BK no espaço de momento transversal, que na verdade é a mais usual, né? Em geral, o pessoal utiliza mais essa do que no espaço de tamanhos transversos. Então, aqui eu vou só mostrar rapidamente, né, os pontos principais de como é que eu obtenho, então, a BK no espaço de momento. Basicamente, o ponto de partida é a BK no espaço de distâncias transversais e, claro, transformadas de Fourier do espaço em R para o espaço em K, né? Que a gente já está fazendo há bastante tempo, né? Então, ponto de partida para a gente construir, então, a BK no espaço de momento, a primeira coisa que eu vou definir aqui é a densidade de gluons em termos da amplitude de dipolo solução da BK no espaço de tamanho transverso. Então, a densidade de gluon no espaço, a densidade de gluons, né, que vai ser descrita então pela função de gluon não integrada, a UGD, né, vai ser escrita dessa forma. Então, a função de gluon não integrada, que basicamente dá a probabilidade de um gluon, né, ter rapidez y e momento transversal Kpurp, né, é dada em termos de uma transformada de Fourier do espaço de configuração para o espaço de momento transversal, né, da seguinte quantidade. Quem eu vou fazer a transformada de Fourier para obter a UGD, né, a densidade de gluons no espaço transverso, de momento transversal, né, a menos da normalização aqui, basicamente a quantidade que eu vou fazer a transformada de Fourier é a amplitude de dipolo no espaço de configuração, a NY de R, dividido por R ao quadrado. Tá? Então, a densidade de gluons não é a transformada de Fourier da amplitude de dipolo aqui. A densidade de gluons, ou a UGD, né, ela é a transformada de Fourier desta quantidade, né, N por R ao quadrado. Né? Obviamente, a gente pode, então, obter algo que é proporcional, né, uma quantidade que é proporcional a essa densidade de gluons, né, a menos da normalização, certo? Eu vou definir essa quantidade proporcional à densidade de gluons
como sendo a amplitude n de k perp, que é proporcional ao φ, né? Ou então o n de k perp é menos a normalização, é a transformada de Fourier, basicamente, né? Basicamente a transformada de Fourier da amplitude de dipolo no espaço de configuração dividido por R ao quadrado. Vejam bem que elas são proporcionais, não são uma questão de normalização. O que não está aparecendo aqui é o NC dividido por alfa S e alguns fatores de π, certo? Então aqui eu estou definindo, né, a amplitude N de K, né? Ela nada mais é que a transformada de Fourier dessa quantidade N sobre R ao quadrado, certo? Na literatura, essa φ aqui é chamada de o GD, né, de dipolo. Existem duas distribuições de Bloom integrada, né? Uma é a UGD de dipolo, outra é a UGD de Weizsäcker-Williams, né? Essa que a gente está mostrando aqui explicitamente é a UGD dipolo, certo? Que envolve, então, a transformada de Fourier não da amplitude de dipolo, mas da amplitude de dipolo dividido por R ao quadrado, certo? Essa N de K, né, essa amplitude N de K transverso, né, ela vai ser então identificada com a densidade de dipolo no espaço de momento, né, ou a amplitude de dipolo no espaço de momento transversal. Né. A transformada de Fourier inversa da N de K é justamente proporcional a N de R, né? A gente consegue mostrar aqui que a transformada de Fourier inversa vai ser... A N de R pode ser escrita como R ao quadrado, e aí sim, né? Aí sim, a transformada de Fourier inversa da N de K, certo? Ou seja, existe uma relação direta entre a N de R e a N de K, via transformada de Fourier inversa da definição da N de K. E aí, nós vamos usar esse fato aqui, né, essa relação entre essas duas amplitudes, para reescrever a dk, que é uma equação de evolução para a n de r, para uma equação de evolução da n de k, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a bk no espaço de tamanho transverso, que é essa equação aqui que a gente derivou agora há pouco, né? E vamos manipular ela, né? Como é que a gente vai manipular ela? A gente vai tomar, né, esta operação em ambos os lados da BK. Tá? Então eu vou, não é multiplicar, né? Na verdade isso é coisa de aluno, né, de iniciante, né? Nós vamos operar, né, operar sobre a BK, né, essa operação aqui, né? Basicamente vai integrar em x menos y. Lembrando que x menos y é o tamanho transversal do dipolo sem emissão de gluons, né? Então a gente vai integrar numa determinada tamanho de transversal do dipolo, né? A transformada de Fourier correspondente, lembrando que aqui na normalização embaixo a gente tem o R ao quadrado também, né? É justamente para utilizar, né, essa propriedade da relação da N de K com a N de R, né? A N de K é escrita como uma transformada de Fourier de N sobre R ao quadrado. Então, por isso que a gente tem que ter a transformada, ou seja, a exponencial complexa, que faz a transformada de Fourier, e embaixo a gente tem que ter o R ao quadrado, né? X menos Y ao quadrado. Só para lembrar as notações, né? X menos Y é o tamanho do dipolo original, né? Sem emissão de gluons. R' e R menos R' que aparecem nas expressões das amplitudes de dipolo, na equação de BK. Né? Vejam aqui que o N está sendo calculado em R', R menos R' em R. Né? Então a gente tem que lembrar como é que eu vou escrever essas quantidades em termos de x e y. Está aqui. Né? X menos y transversal é o tamanho do dipolo R. A variável R' é x menos z. Né? Obviamente z está localizando transversalmente o Bloom, né, no estado QQ barra G. E a diferença R menos R' é z menos y. Né? Lembrando que x e y são as localizações transversas do dipolo original que vai emitir o Bloom. Né? Mas basicamente é isso, é manipulações sobre a BK original. Né? Eu opero estas quantidades dos dois lados da BK. Obviamente eu estou fazendo transformadas de Fourier, né, de ambos os lados da BK. Né? E claro, levando em consideração as escritas, as variáveis das amplitudes de dipolo em termos de x e y e z. Né? Então, ao invés de escrever em termos de R, R',
R, R' é a diferença, R menos R', nós vamos escrever em termos de x, y e z. Quando eu faço isso, no lado esquerdo, basicamente, então, a gente vai ter a derivada em y da amplitude de dipolo no espaço de momento transverso, que é o K. Claro, né? Quando eu venho aqui no lado esquerdo e tomo uma transformada de Fourier do lado daqui da esquerda, basicamente eu vou obter a n de K ao invés da n de R. E claro, do lado direito eu vou ter várias transformadas de Fourier que eu tenho que fazer. Na verdade, eu tenho que fazer 4 transformadas de Fourier no lado direito. No lado esquerdo é trivial. No lado esquerdo, basicamente, a gente só obtém derivada parcial relativa à rapidez da amplitude no espaço de momento n de k. E como no lado direito, né, nós vamos ter então a transformada de Fourier dos 4 termos, né? 3 deles são lineares, né? 3 deles são lineares. E o último é o não linear, que dá o caráter não linear da dk. Aqui, claro, eu já estou escrevendo não em termos de R's, né? Mas de x, y, z, ou seja, as distâncias transversais do quark, do antiquark e do gluon, né? Relativo ao alvo, né? Ainda, a gente vai poder usar algumas propriedades. Quando a gente for calcular as transformadas de Fourier de cada uma delas, né, de cada uma dessas quantidades aqui, a gente pode utilizar algumas informações que a gente já mostrou lá nos primeiros dias de aula, né? Por exemplo, uma coisa que a gente já mostrou é que a transformada de Fourier desse tipo de quantidade aqui, que envolve um produto escalar, né? Por exemplo, a transformada de Fourier do produto escalar K transverso com um vetor bidimensional transversal, dividido pelo módulo de K ao quadrado, né? Essa transformada de Fourier, a gente mostrou explicitamente, né? Ela basicamente vai nos dar I vezes o produto escalar R com o vetor genérico, bivetor genérico X, dividido por R2. Então, esse tipo de transformada de Fourier a gente vai utilizar depois, quando a gente for calcular cada uma das transformadas individuais que a gente vai ter que fazer do lado direito, certo? O ponto de partida para calcular cada uma dessas transformadas de Fourier do lado direito, as 4, né, que a gente vai ter que fazer. Hoje eu só vou focar nos termos lineares, na aula que vem eu completo com o termo não linear, né? Então, até o final da aula eu vou mostrar explicitamente o passo a passo, né, de como calcular a transformada de Fourier desses 3 primeiros termos lineares em n de Q barra, né? O ponto de partida é escrever cada uma dessas amplitudes de dipolo, né, que estão sendo calculadas em variáveis transversais distintas, né? A gente pode escrever elas, né, as n's de R, né, em termos da transformada de Fourier inversa da amplitude n de k, como a gente acabou de comentar, né? Só para lembrar, a n de R é obtida através da transformada de Fourier inversa da n de k, a menos uma multiplicação por R ao quadrado aqui na frente, certo? Então, agora vamos analisar o lado direito. Então, o lado direito tem menos as constantes, né? O alfa, lá. Nós temos o integral em z, o integral em x menos y, né? As normalizações aqui, x menos z e z menos y, né? A transformada de Fourier do espaço de momento transversal para, na verdade, do tamanho transversal para momento transversal e as amplitudes. Mantive tudo como está aqui. Só um momentinho. Estou escrevendo o lado direito ali daquela equação, né? As constantes, as integrais em z e x menos y, lá. As amplitudes, né? Eu vou olhar primeiro os 2 primeiros termos positivos, tá? Eu vou calcular explicitamente as transformadas de Fourier dessas 2 primeiras. Né? Depois a gente vai ver o que acontece com essa terceira aqui. Aqui eu só vou focar nos 2 primeiros termos, as 2 primeiras transformadas de Fourier. As 2 primeiras transformadas de Fourier, a amplitude de dipolo é calculada em x menos z e z menos y. Né? X menos z e z menos y, certo? Próximo passo é reescrever elas, né? Aqui e aqui. Né? Usando, claro, essa propriedade aqui, ó. Eu vou escrever a n de R, ou seja, a n de x menos z e a n de z menos y, desta forma aqui. Ela vai envolver, então, o argumento ao quadrado, né? Quando eu faço isso,
um dos argumentos ao quadrado aqui na normalização vai sumir, por exemplo. Quando eu uso essa propriedade aqui, por exemplo, essa amplitude aqui vai ser escrita como x menos e ao quadrado e a transformada. Bom, x menos e ao quadrado também vai aparecer aqui embaixo. Ó. Então, por isso que quando eu faço a escrita da n de R em termos da n de K, alguns dos fatores que estão aqui embaixo vão ser cancelados devido a esse fator R ao quadrado que está aqui na frente. Tá? Então, essas duas amplitudes, né? Essas duas amplitudes vão poder ser escritas em termos de uma transformada de Fourier, que aqui ao invés de usar K transverso, eu estou usando Q, né? Q, variável Q, mas basicamente é a integração em K transverso aqui. Né? Eu só renomeei para ser K, né? K. Então é a integral, né? De Fourier inversa, você tem o menos IQ aqui, né? Menos IQ. E, obviamente, o cancelamento, né, do argumento ao quadrado com algum dos argumentos que aparecem já aqui na integração original, tá? Vocês conseguem ver quem sobrevive em cada caso, né? Quem sobrevive em cada caso, certo? Por exemplo, aqui neste caso sobrevive, como eu tenho um x menos e ao quadrado no numerador, ele cancela com o x menos e no denominador e, obviamente, só sobra z menos y ao quadrado no denominador relativo a esta amplitude. E a mesma coisa acontece com este cara aqui, né? O termo z menos y ao quadrado vai ser cancelado e sobra apenas embaixo aqui x menos z ao quadrado. E a transformada de Fourier inversa da n de q correspondente, da n de q correspondente. É um truque, tá? É apenas um truque de transformar as amplitudes de dipolo e escrevê-las em termos das amplitudes de dipolo no espaço de momento. Tá? É um truque. Muito bem. Próximo passo é resolver essas integrais, né? Essas três integrações, né? Em Q, x menos y e em z, tá? Dessas quantidades que estão aparecendo aqui, tá? Qual é que é o truque que eu vou utilizar para resolver essas duas transformadas, né? Essas duas transformadas, esses dois termos que eu tenho que calcular transformada. Bom, aqui eu tenho integral em z transverso, na diferença x menos y e na variável q transversal, certo? O pulo do gato aqui é fazer com que os dois termos tenham o mesmo denominador, tá? Para fazer isso, eu vou utilizar um outro truque, né? Um outro truque. Eu vou escrever a quantidade 1 sobre x menos z ao quadrado, que aparece aqui no segundo termo, por exemplo, né? Eu posso escrever isso a partir de um produto escalar. É um truque, né? 1 sobre x menos z ao quadrado pode ser escrito como o produto escalar x menos z, dividido por x menos z na quarta, tá? Mas quando eu fiz isso, né? Quando eu faço isso, eu transformo um escalar, né? Um escalar que é 1 sobre x menos z ao quadrado, para uma quantidade que envolve um produto escalar dessas variáveis x menos z. Né? Por que eu estou fazendo isso? Fazendo essa modificação, né? Essa mudança de escrita, justamente porque quando eu for calcular as transformadas de Fourier, se eu escrever daquela maneira aqueles fatores, eu vou poder utilizar essa propriedade que a gente já conhece das transformadas de Fourier de um produto escalar, certo? Eu sei explicitamente quanto é que é o resultado de um produto, da integral de Fourier de um produto escalar. Então, é por isso que eu vou usar esse truque, né? Reescrever a quantidade 1 sobre x menos z ao quadrado em termos de um produto escalar, né? E aí, o que acontece quando eu faço isso? Eu posso escrever explicitamente, né, esta quantidade aqui, que é x menos z, escalar x menos z dividido pela tralha ali, né, em termos de integrais de Fourier no espaço de momento. Perdão, aqui, ó. Que é o que eu estou mostrando aqui, ó, no lado da direita. Né? Então, eu posso escrever esta quantidade aqui da esquerda vai corresponder a esse produto escalar, né?
Então, eu vou ter produto escalar de duas quantidades bivetoriais, que são tamanhos transversos, né? Eu tenho R transverso escalar com X transverso, ou seja, produto escalar de duas coordenadas transversas, né? Dividido pelo quadrado da primeira. É o que eu tenho aqui, né? Produto de dois tamanhos transversos, na verdade é o mesmo tamanho transverso, né? Dividido pelo quadrado do primeiro. Tá? É exatamente o lado esquerdo desta propriedade aqui. Esta criatura, eu posso escrever ela como uma transformada de Fourier, né? Do produto escalar, a nova variável de integração na transformada de Fourier, né? E o bivetor original x, que está aqui. Então, por isso que eu tenho que a nova variável, né, que eu vou integrar aqui são as variáveis L e L', lembrando que L e L' basicamente eu estou usando como sendo x menos e vice-versa, né? E estou fazendo a integração tipo Fourier, né, desse novo integrando usando esta propriedade aqui, ó. Esta propriedade aqui. Obviamente, o preço que eu pago para fazer esse tipo de truque, né, é aumentar o número de integrações, né? Então, aqui originalmente eu tinha 3 integrações a ser feitas, né, em Q, x menos y e em z. Só que agora, quando eu faço a escrita desses fatores que estão na frente das exponenciais em termos de integrações novas, de transformadas de Fourier novas, né, eu aumento o número de integrais, né? Então, dá para ver aqui claramente, quando eu faço essa substituição aqui na equação original, eu vou ter agora, além da integral em z, x menos y em q, eu vou ter duas integrações novas, que são nas variáveis mudas L transverso e L' transverso. L' transverso e L transverso são variáveis mudas, onde eu estou escrevendo o lado direito dessa equação aqui, né? Ao invés de escrever kpurp, eu uso lpurp e L''purp, né? Como variável muda de integração. Então, o preço que eu pago para fazer esse truque, né? Por que é conveniente usar esse truque? Porque aí, quando eu faço esse truque, tudo que acompanha a amplitude de dipolo são apenas exponenciais complexas. Esses fatores numéricos, né, fatores cinemáticos que vão aqui embaixo, desaparecem. Ou seja, esses caras ao quadrado que estão aqui embaixo na equação original, quando eu uso essa propriedade aqui, né, elas viram, no final das contas, claro, eu pago um preço por integrações a mais, né, mas elas viram, no final das contas, né, um fator comum que multiplica a n de q bar, né, um fator comum que multiplica a n de q bar, o fator comum, o integrando, né, ou a contribuição para o integrando comum nos dois termos, né, é justamente o produto escalar L purp linha dividido por L purp ao quadrado, L' purp ao quadrado, né, que é comum aos dois quando eu faço esse procedimento de transformação. E o preço que eu pago, claro, é duas integrações transversais novas. Mas, a princípio, eu ganho alguma coisa. O ganho no sentido eu consigo condensar os dois termos em um termo só, né? Porque quem está multiplicando a n de q vai ser a mesma quantidade, mas, claro, o preço que eu vou pagar é integrações a mais. Mas, a princípio, as transformadas de Fourier dos dois primeiros termos na equação de BK no espaço de momento podem ser explicitamente calculados dessa maneira aqui, os dois primeiros termos. Né? Vocês vão ver que é um inferno, né? Tem que calcular as integrais nos tamanhos transversos. Eu vou dar mais detalhe de como calcular agora essas integrações, ou algumas delas. Né? Primeira coisa, a gente vai fazer mudança de variável, né? Então eu posso mudar a variável x para x mais y, a variável z para z mais y, de maneira que eu simplifique as exponenciais que aparecem, né, aqui na minha expressão nova. Né? Quando a gente faz essa simplificação, a gente vai ver que o resultado dessas exponenciais, né, integradas nessas variáveis novas de integração, né, quando a gente integra, né, sobre x e sobre z, né, depois da transformação de variável, a gente vê que o resultado da mudança de variável e integração sobre x e z novos, né, essas duas novas variáveis de integração,
é o aparecimento de deltas, né? De deltas de Dirac, né? Acompanhando a amplitude de dipolo e o fator comum, que envolve o produto escalar, L-perp, linha, dividido por o quadrado do produto, L-perp, módulo, né? Certo? Então, só o detalhezinho que eu posso comer duas integrais, né? Que são essas integrais em x menos y, né? E em z, certo? Com essas mudanças de variáveis e as exponenciais que eu tenho aqui, eu vejo que a integração em z e em x menos y, no final das contas, vão nos dar apenas deltas, né? Deltas que impõem relações entre os bivetores Q, L-perp, L'-perp e K-perp, tá? Esses 4 bivetores estão relacionados via essas deltas, né, que estão impostas aqui. Lembrando que essas deltas duplas vão ser impostas, né, ao integrando, né, quando for fazer as integrações, por exemplo, em Q e em L', tá? Agora a gente vai continuar fazendo as integrações restantes, né, usando as deltas, né? Então as próximas integrações que a gente vai fazer são as integrações em Q e em L-perp, né? Esta integral e esta integral, certo? Usando as deltas nos dois termos, claro, né? Basicamente, as deltas, as integrações em Q e L-perp são triviais, né? Eu só vou, ao invés de ter integral, eu só vou substituir Q igual a L menos L' aqui e depois a Q igual a K explicitamente, né? Então, por isso que aparece aqui como resultado da integração em Q em L', a minha amplitude N de Q, né? A minha amplitude de N de Q vai virar uma amplitude N de K a menos dos fatores que aparecem aqui, que são as substituições das deltas nesse fator termo a termo, né, comum aqui, certo? Obviamente o que sobra, na verdade, é uma última integração que resta, é a integração em L-perp, uma integração na variável muda L transversal, né? L transversal. Pode até dar a interpretação para esse L transversal, mas do ponto de vista matemático ele é apenas uma variável de integração muda. Detalhe, a essa integral restante, né, essa integral que tem que ser feita finalmente, né, que é a integral em L-perp, vejam bem que a amplitude de dipolo no espaço de momento não depende de L-perp, certo? Né? Explicitamente. Bom, eu estou até mostrando aqui o resultado final quando eu combino, né, esses dois termos. Esses dois termos combinados vai nos dar, então, a alfa S, não, troca de sinal, né? Alfa S barra sobre π, a integral em L-perp, e o que sobrou da soma desses dois termos, basicamente, são esses produtos escalares multiplicados por a amplitude N de K. Lembrando que a integral é em L e a N de K não depende de L. Certo? Bom, os dois primeiros termos, a princípio, são escritos em termos da N de K. Tá? Então, o resultado da integral de Fourier nos primeiros termos da BK, do lado da direita, né, são explicitamente escritos em termos da N de K. É isso daqui. A menos da integral em L, né, transversal, ela depende de N de K diretamente. Tá? Agora a gente vai tratar o termo negativo, né, da amplitude que é calculada em x menos y. Vou agora calcular a transformada de Fourier deste terceiro termo aqui, né, que é o terceiro termo linear em n. Né? Agora vamos fazer o mesmo procedimento. São truques, né? Como é que eu calculo a transformada de Fourier deste cara? Dá menos n de x menos y. Né? De novo, truques, tá? A primeira coisa é reescrever x menos y em termos de x menos z e z menos y, que foi justamente as amplitudes, as variáveis para as amplitudes que a gente acabou de calcular, né? A gente acabou de calcular as transformadas de Fourier da n de x menos z e de z menos y. Então, o pulo do gato agora é escrever x menos y em termos de x menos z e z menos y. Está aqui o truque, né? X menos y ao quadrado, é escrito como quadrado. Eu somo e subtraio z aqui dentro dessa soma vetorial, né? Somo e subtraio z. Quando eu faço isso, obviamente, a gente vai ter os quadrados de x menos z, quadrados de z menos y, duas vezes o produto escalar x menos z menos y. Substituímos isso, então, na transformada de Fourier que a gente vai utilizar. A transformada de Fourier que a gente vai ter que calcular é esta, né?
que é a transformada de Fourier do terceiro termo da equação BK, né? Esta criatura aqui, fazendo então essa substituição da variável, né, de variáveis, né, a gente vai obter esta equação aqui. A gente já fez a substituição de x menos y em termos de x menos e e z menos y. Tá? Então, eu vou ter 3 termos aqui no final das contas. Né? 3 termos. De novo, a gente vai usar aquela mesma identidade para transformar de Fourier do produto escalar. Né? Basicamente, a gente vai, como fizemos no caso anterior, né? Eu acho que está faltando o N de polo aqui, né? Eu acho que eu já fiz aí. Já foi feito pelo lugar, né? Eu já escrevi a N de as N's, né? Eu já escrevi as N's em termos da amplitude de dipolo no espaço de momento. Usei este fato aqui, né? Esta relação. E depois ainda utilizei a propriedade da transformada de Fourier do produto escalar. Como a gente fez no caso anterior, né? Cópia carbono que a gente fez no caso anterior ali, né? Os mesmos passos. A única novidade é a reescrita de x menos y em termos de x menos e e z menos y. Né? Bom, quando eu faço todo esse procedimento, igual ao caso anterior, a gente obtém essa expressão para a transformada de Fourier correspondente. Eu acho que tem uma n de Q aqui que eu esqueci de escrever. Né? A princípio aqui, eu já teria que ter a minha n de Q. Certo? Bom, de novo, né? A gente vai usar aquele mesmo truque do caso anterior, né? Onde a gente vai reescrever cada uma dessas criaturas que estão aqui, né? Cada um desses fatores que estão aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. Da mesma forma como a gente fez agora aqui há pouco, ó. Ou seja, 1 sobre a criatura ao quadrado, a gente escreve ela em termos de um produto escalar e usa, né, o fato que esse produto escalar pode ser escrito em termos de uma transformada de Fourier no espaço de momento, desta maneira aqui. Né? Então, repetindo o mesmo procedimento anterior para este caso, né, para esta amplitude aqui, ó, a gente vai obter essa expressão, né, essa expressão, de novo, que vai envolver, claro, mudanças de variáveis, né, que aqui as mudanças de variáveis, como no caso anterior, vão ter que ser feitas, né, vou transformar de x para x mais y e de z para z mais y, né, e, obviamente, o resultado disso, depois da integração em x e z novas, né, as variáveis novas x e z transformadas, eu vou obter, a menos das integrações em momentos transversais, né, em variáveis transversais, da n de q, né, deltas, né? Então, o resultado das integrações em x e z vão nos dar produtos de deltas, né? Sempre duplas de deltas, que envolvem relações entre esses momentos transversais, né? L, perp, K e Q, como no caso anterior. Se a gente aplicar finalmente, fizer a integração em Q e em L perp, como a gente fez no caso anterior, resta finalmente, né, dois termos, né, alfa S barra sobre π, um primeiro termo que envolve a integral em L da função n de k dividido por L2, e o segundo termo, depois que a gente aplicou as deltas nas integrações em x e z, né, a gente vai obter a integração em Q, né, da n de Q, certo? Da n de Q. Nesse momento, a gente já tem todas as contribuições do lado direito da BK correspondente aos termos lineares, né? Em N. Tá? Esse primeiro, esse segundo, acabamos de calcular. Os dois primeiros termos. É esta quantidade aqui. Que envolve, então, uma integração em L transverso dessa tralha multiplicada pela amplitude de polo no espaço em K. E o terceiro termo, que é o termo negativo, mas ainda linear, né? Ele envolve dois termos, né? Uma integração em L perp e uma outra em Q, né? Lembrando que, em ambos os casos, né? Nos dois primeiros termos,
a integração em LPURP não envolve a amplitude de dipolo, porque a amplitude de dipolo está sendo calculada em K e não em L transverso, né? E o primeiro termo, né, esse primeiro termo aqui também acontece a mesma coisa, né? Eu estou integrando em L transverso da N de K, né? Certo? Se a gente somar esses dois termos, né, esses dois resultados das transformadas de Fourier, este com esse, basicamente são as contribuições das partes lineares, né, lineares da BK no espaço de distância transversal, né? Se a gente combinar esses dois termos, né, essas duas contribuições, né, somar este cara com o cara anterior, né, o que a gente vai obter é justamente a equação BFKL, né? Por quê? Quando a gente desconsidera ou torna irrelevante, né, o, a contribuição do termo não linear, né, ou seja, se eu desconsiderar o último termo da BK no espaço de momento de distância transversal, né, a equação de evolução que eu obtenho como resultado dessa aproximação é a equação BFKL, né? A equação BFKL no espaço de configuração transversal, né? Então, do lado direito até o terceiro termo vão corresponder à equação BFKL, né? E o último termo vai ser a correção a BFKL no espaço de momento. Tá? Mas, por enquanto, até o momento, eu já fiz os três primeiros termos, que são os termos lineares. Então, aqui eu já consigo escrever qual é que é a equação de evolução BFKL no espaço de momento, desconsiderando os termos não lineares da BK. Então, se eu somar os dois termos que nós acabamos de calcular, que correspondem aos termos lineares da BK, né, eu vou ter, então, a BFKL no espaço de momento, que vai corresponder a BK no limite de pequenas densidades, né, ou pequenas amplitudes de polo no espaço de momento. Né. Se a gente fizer uma mudança de variável na soma daqueles dois termos, né, trocar a variável de integração por Q, né, em todas as integrais, né, vejam bem, aqui eu estou chamando as integrações finais de LPURP, né? Tem um LPURP aqui, tem um LPURP aqui, e depois já tem uma diretamente em Q, né? Eu vou chamar LPURP de Q. Eu vou chamar LPURP de Q, e aí todo mundo vai envolver todos os três termos, né? Este e este, né? Vão ser escritas em termos de uma única integração, que é a integração na variável Q, né? Aqui. Então, a soma daqueles três termos vai dar alfa S barra sobre π, uma integração na mesma variável de integração, que é a variável Q, né? E a soma dos três termos, né? A soma dos três termos. O primeiro, que vem lá da transformada de Fourier dos dois primeiros termos lineares da BK, e esses dois últimos são o resultado das transformadas de Fourier da terceiro termo da equação BK, certo? A gente ainda pode manipular esses três termos, a gente vê que esse primeiro termo, na verdade, eu posso separar em dois, né? Posso separar em dois. Quando eu separo em dois, a gente vê que os termos intermediários aparecem dessa forma, né? Eu tenho n de k dividido por k mais q ao quadrado, menos n de k dividido por q ao quadrado. Eu vejo que quando eu integro esses dois termos, eles têm sinais contrários, né? Sinais contrários, a única diferença deles é um shift em k nesse cara aqui, né? Quando eu integro esses dois caras em Q, essas duas contribuições se cancelam, porque as integrais correspondentes são idênticas, né? São idênticas essas duas integrações em Q, né? E aí, finalmente, sobra, né? Como resultado da parte linear da BK, do lado direito, né? Os termos restantes, né? Só vão sobrar esse primeiro termo e esse último termo, né? E a gente ainda pode também ainda manipular este primeiro termo, né? Então, além de cancelar os dois intermediários, podemos reescrever ainda o primeiro termo, né? Ou seja, essa primeira integral, aqui eu posso reescrevê-la de outra maneira, né? São truques, né? De novo, mais um truque na cartola, reescrever a integral em Q, né? Q escalar K dividido por Q quadrado mais, multiplicado por Q mais K ao quadrado. Eu ainda posso escrever, fazer um shift, né? Uma troca de variável, né? Eu troco Q por Q menos K.
Q por Q menos K. Quando eu faço a troca Q por Q menos K, a minha integral em Q fica desta forma, né? Claro que o integrando de Q continua igual, né? Persist K, certo? Eu manipulo esse integrando, eu posso escrever essa quantidade como uma soma de dois termos, né? Faço o MMC, lá, 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 lá. Eu posso mostrar que essa primeira integral que está envolvendo, né, que vai ser multiplicada no final das contas pela amplitude de dipolo n de k, né? Vejam bem, a variável Q não entra aqui nessa amplitude de dipolo no primeiro termo, né? Certo? Então, toda essa tralha que eu estou fazendo é só uma reescrita da primeira integração que acompanha o n de k. E a gente pode mostrar, fazendo esses passos aqui, que esse primeiro termo pode ser escrito como menos 1 meio, né? A integral em Q de k quadrado dividido por Q2 a Q menos k ao quadrado. Substituindo essa transformação que eu fiz, né, essa substituição aqui no primeiro termo, finalmente, então, eu vou chegar na equação BFKL no espaço de momento. Lembrando que a equação BFKL no espaço de momento é o limite da BK no limite de pequenos dipolo ou pequenas distâncias transversais, ou limite de grande momento transversal, né? Ou seja, a equação BFKL no espaço de momento, né, é uma equação íntegro diferencial, né? Você consegue ver que aqui eu tenho a derivada parcial na rapidez, do lado direito eu tenho integração, né, em Q, de amplitudes de dipolo. Tem dois termos, né? Onde a amplitude de dipolo é calculada em K e em Q, né? E a integração que tem que ser feita é na variável muda de integração Q, né? A solução dessa equação íntegro diferencial vai dar a solução da equação BFKL. Eu estava comentando, a BFKL é o caso limite, né, da BK, no caso de limite de pequenos dipolos ou momentos transversais dos GUNs muito grandes, né? Grande momento transversal. Certo? De novo, a gente pode analisar as divergências. Isso eu vou fazer na aula que vem, tá? Vocês conseguem ver que nessa integração em Q no lado direito, de novo, nós a princípio teríamos divergências, né? Quando Q igual a K, por exemplo, eu tenho problema, ou quando Q é zero, né? Quando Q vai a zero, eu também tenho problemas, né? Aparentemente, né? A gente vai mostrar explicitamente, quando a gente faz explicitamente a integração angular na variável muda de integração Q transversal, a gente vai mostrar explicitamente que, no final das contas, o integrando é bem comportado nesses limites, né, de K igual a K e K tendendo a zero. Então, o que eu vou fazer na aula que vem, primeiro, é analisar a questão das divergências aqui na equação BFKL, mostrar que, no final das contas, as divergências são canceladas pelas amplitudes de dipolo nesses dois limites, né? Para isso, eu vou ter que fazer a integração angular explicitamente, e deixar depois só a integração no módulo de Q. E aí, depois, claro, adicionar o termo que está faltando para a gente ter a BK no espaço de momento, que é o cálculo da transformada de Fourier do último termo, que é o termo não linear, né, da equação BK, que é o termo quadrático em N. Né? Os três primeiros a gente já calculou e isso vai dar a BFKL no espaço de momento. Né? Falta ainda calcular a última transformada de Fourier, né? E aí sim a gente vai ter, na aula que a gente vai fazer isso, a gente vai ter a BK no espaço de momento já completa, né, calculada. Mas como um passo intermediário, a gente já consegue derivar a equação BFKL, né, que é um limite da BK, no espaço de momento, né, que a gente vai analisar um pouquinho mais na aula que vem, só para ver a questão das divergências, que elas são, mostrar que elas são canceladas, né, não tem problema de a gente tomar o limite de K igual a Q ou Q igual a zero, a divergência vai desaparecer devido ao comportamento das amplitudes de dipolo, né, nesses limites, certo? E depois vamos derivar finalmente a equação BK no espaço de momento. Mas na aula passada a gente já derivou, né, a equação BK no espaço de configuração transversal, né? O ponto de partida, só vou recapitular, né? O ponto de partida para construir a BK é passo 1, primeiro, construir uma equação de grupo de renormalização, que nada mais é a igualdade dos observáveis observadas em duas, né, vistas em dois sistemas, né, um onde a emissão de Bloom veio do alvo, né, que é o lado esquerdo aqui dessa equação do grupo de renormalização, e onde a emissão de Bloom vem do dipolo, né, de cor lá em cima, né,
que é o lado direito desta equação. O lado esquerdo é quando a emissão de gluon vem do alvo, e no lado direito, quando a emissão de gluon vem do dipolo, ou seja, do projétil. Né? E, além dessa equação do grupo de normalização, invariância dos observáveis frente à vista do problema dada uma escala de rapidez, a gente mostrou o próximo passo para derivar BK, além da equação de grupo de normalização, a gente ainda também utiliza a aproximação de grande NC, onde a gente pode pensar o Bloom no limite de grande NC como sendo descrito, do ponto de vista de graus de liberdade de cor, né? Como um dipolo. Então, o meu sistema aqui, que é barra G, pode ser pensado como um sistema dipolo-dipolo, né? E o ponto principal é que a probabilidade do sistema QQ barra G não se espalhar com o alvo hadrônico é escrito em termos da não probabilidade de espalhamento hadrônico de cada um desses dipolos, né? O dipolo original e o dipolo de Bloom, né? Representando o Bloom no limite de grande NC. É dessa hipótese, né, de considerar o limite de grande NC e essa hipótese de fatorização, né, do cálculo da probabilidade para o sistema QQ barra G não se espalhar com o alvo hadrônico, é que faz com que apareça, né, o termo não linear, né, na equação do BK no espaço de configuração transversa. A transformação da equação BK do espaço de tamanho transverso para momento transverso é matematiquez, né? É basicamente calcular, usando tudo que tu sabe possível sobre transformada de Fourier, né, para esses casos aqui, da tua ABK original em R para transportar ela, fazer a transposição de Fourier dela para o espaço de momento transversal, né? Aqui na aula de hoje eu não completei a BK no espaço de momento, eu só vi o limite dela, que é a BFKL, né? A BFKL também pode ser obtida desconsiderando o termo quadrático ali na BK na sua transformada de Fourier. Certo, pessoal? Encerro por aqui a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai fazer isso, tá? A gente vai analisar as divergências aqui da equação BFKL no espaço de momento, ver que não tem problema. De novo, a gente vai ter o integrando vai estar garantido a ser finito, né? Não vai ter problema. Para isso, a gente vai ter que fazer a parte angular, a integração angular em Q, e, finalmente, fazer a última integração de Fourier, né, que é o termo não linear, e, finalmente, escrever a BK no espaço de momento transversal. Depois, lembra, essa derivação que a gente está fazendo aqui são as derivações da BK em mais baixa ordem, né? Quando a gente for incluir correções de mais alta ordem, a gente vai conseguir obter a BK com acoplamento Running, né? Que é a maior parte do pessoal que faz fonologia não usa a BK em leading order, usa a BK com correções que levam a constante de acoplamento variável, tá? Então isso a gente também vai discutir na aula que vem. O que é a equação BK com constante de acoplamento variável? Ou seja, o que é a RCBK, né? Running Coupling BK, né? BK. O que é a equação de BK com acoplamento Running, né? Que é uma correção de mais alta ordem de emissão de blooms, né? E de vértices, né? Que não foram incluídos nessa aproximação em ordem dominante para a BK. Lembrando que aqui, vocês já estão vendo, claro, né? O alfa S, né? Na verdade está escrito em termos de alfa S barra, né? Mas o alfa S aqui, na ordem dominante, ela está sendo escrito como um fixo, né? Eu estou com um alfa S fixo na BK em leading order. Na BK com correções next leading order, né? A constante de acoplamento vai depender da escala. Tá? Ela vai ser variável, né? Vai ser running, né? Running na escala, certo? É isso que a gente vai ver também na aula que vem. Certo, pessoal? Fico à disposição de vocês. Vocês têm alguma dúvida, mas encerro aqui a aula de hoje. Ô, professor. Certo? Ô, professor, olha só. Eu posso tirar uma dúvida com o senhor? Claro. Eu acho que eu tenho certeza que eu não entendi exatamente para a gente fazer na letra C dos hands-on 2. Hands-on 2. A gente tem isso. Tá, Gabriel e Erison, vocês não têm mais aqui dúvidas sobre essa aula aqui? Não, por enquanto não. Gabriel? Sobre a aula aqui, não. Não, eu acho tá, que... Eu vou para ajudar o Erison, só vou já colocar aqui se eu acho o hands-on 2, só para a gente ver o enunciado, né?
Eu tava dando uma olhadinha. Zone 2, né? Tava dando uma olhadinha nisso ainda hoje, do artigo da correção ali do Sapeta. Começando com o Elis, sobre esse tema aqui, qual é que é o problema, Elis? Não, o problema é o seguinte, ó, tipo, a gente fez os gráficos para, né, partindo do princípio que a gente fez os gráficos para A e para B, daí a C diz assim, repita os mesmos gráficos utilizando os ajustes atualizados do modelo GBW e BGK. Tá, pessoal, tá, tudo Daí bem. o que que a gente não vai, o que que a gente tem que fazer então seria não usar os modelos que a gente montou, mas puxar das grids o GBW e o BGK que o Sapeta obteve. É isso? Tá, o A e o B são os modelos originais, onde é só até o S, né? Beleza? Não tem Isso. charme, né? Não tem charme nesses dois Não. artigos. Não, no A tem o charme, no B não tem. No A tem duas opções. O Gallagher de Bernard mostra para leves e pesados, né? Com charme. Isso aí. Eu fiz o com charme. Eu achei, sei lá. Ele dizia Perfeito. no artigo que tinha Beleza, uma beleza. contribuição grande. Já o Tranquilo. segundo, eles dizem que não, que era um futuro, era um trabalho futuro na época. Isso foi feito em 2006. Essa do IEM com charme foi feito pelo Gregory Soyer, né? E depois isso aí foi a última parametrização que eu sei que envolve quarks pesados, primeiro pelo Soyer em 2006 e depois em 2013 pelo Ramir, né? Amir Rezayan. O amor, sim. Isso, amor. Então, houve sim, depois de 2004, dois features, né? Que eu lembro, né? Que envolvem charme na IEM, tá? Introduzindo charme na IEM, que é o paper do Soyer, e o último que eu lembro é do Amir, que eu até coloquei no Hands-on 3, tem o link do paper do Amir, onde lá estão os parâmetros com charme para o IEM. Beleza. Aí vocês vão utilizar... O que eu quero nesse Hands-on C respondendo o Ellison, né? Se vocês olharem lá o pacote ou o programa do IC++ do Sapeta, se vocês lerem o artigo, que está aqui o link do artigo, ele justamente refita o GBW, né? Refita o GBW indo até o bottom. Então, nesse artigo de 2018, o Sapeta ele faz análise com charme e bottom. Ele vai até o bottom, né? Então, ele dá os parâmetros só com quark leve, dá os parâmetros só com charme e dá os parâmetros até o bottom. Vocês vão usar os parâmetros até o bottom, tá? E vão comparar com o que vocês têm nos casos anteriores, né? Não sei se respondi o que o Erison quer saber. Erison? Deixa eu pensar aqui, professor. Qual era a tua dúvida aqui do Renzo? Não sei especificamente. Então, a interpolação já é um modelo, então. Vocês Então, não vão a calcular interpolação... nada. Vocês não vão calcular nada. Vocês vão pegar o código exemplo do Sapeta, que está pronto, né? A única desvantagem do código Sapeta é o seguinte, ele dá um grid. Na verdade, o código Sapeta é uma função interpoladora. Ele calculou lá no C++ dele o resultado da F2, né? Montou uma grid, né, numérica, e usou um programinha de interpolação, que é o que faz, que é o que ele disponibiliza, esse programa de interpolação, né? Que dado um X e um Q2, sai um F2, usando o modelo dele. Então, vocês não vão calcular nada, vocês vão apenas utilizar o código do Sapeta. Pelo que entendi, é um repositório de dados Tá? Mas vocês vão usar não a grid, vocês não vão usar, a grid é uma caixa preta, tá? Vocês vão usar só o código do Sapeta. Provavelmente nessa página ele vai dar um programa exemplo. Aprendam como usar aquele programa exemplo, né? E linkem ele com o programa de vocês, né? Beleza. O código do Sapeta é um código C++ que nada mais é que um código interpolador de uma grid. Tá? E ele ensina ali num exemplo como usar. Tá?
Claro que a conta você pode fazer, você pode repetir, é simples, vocês já fizeram. A conta do sapeta é adicionar até o bottom, né? E usar os parâmetros que ele usa. Tá? Mas não é isso que eu quero que vocês façam, porque vocês já fizeram. Vocês já fizeram isso, né? Eu só quero que vocês usem só o código do sapeta. Entendi, professor. Porque nada mais é o código do sapeta, vocês têm pronto, né? É só vocês estenderem o hands-on A até o bottom, usando os parâmetros que estão nesse artigo do sapeta, né? Sim. Né? É a única diferença. Bom, vocês podem até reproduzir vocês mesmos o resultado do sapeta. Mas aqui eu não queria que vocês calculassem de novo, botando o bottom, etc, etc. É só para usar o resultado dele, né? No programa de vocês. Perfeito, professor. Qual é que é o objetivo dessa parte do hands-on C? É aprender não a fazer tudo do zero, que isso é um inferno, né? Se alguém já calculou e disponibilizou em C++, usa dentro do teu programa, e claro, cita a pessoa, né? Cita o artigo do sapeta, e usa lá no teu programa. Não tem por que calcular tudo de novo, né? Sim. É tipo Mas no aquela final de coisa. contas é. Hã? Desculpa, pode falar, Gabriel. Não, vai, Edson, vai. A dúvida é tua, depois eu. Tranquilo. Então, no final de contas, bom, eu não calculei ainda, mas no final de contas ele não é comparável, né, com o que a gente fez, né? Porque nesse GBW dele, ele já pega até o bottom, né? Veja bem, qualquer uma dessas contas descreve F2, exatamente os dados experimentais, né? A única coisa que mudou foi os valores dos parâmetros ajustados, né? Porque mesmo quando tu está usando os quarks leve, os parâmetros foram ajustados de maneira a descrever o mesmo conjunto de dados experimental. Significando que o código de vocês e o do sapeta deve dar muito, muito próximo um do outro. Não vai dar exatamente igual, porque os dados que o Golag Bernal usou lá em 98 são distintos dos dados experimentais que são mais precisos que o sapeta usou em 2018. O Hera produziu dados de alta precisão, ou seja, alta precisão quer dizer barra de erro menor, tá? Para F2 e para FL. Né? E os parâmetros são fitados a partir desse conjunto de dados. Né? Mas assim, na estrutura grossa do problema, a função de estrutura que vocês obtiveram tem que dar exatamente, ou muito, muito, muito parecida, com o resultado do sapeta com mais quarks, né? Mais sabores de quarks. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer então. Tô entendendo? Obrigado, Porque os professor. parâmetros foram fitados, apesar de ser sabores de quarks menores, né? No caso do GBW original, mas os parâmetros foram ajustados para descrever os dados de F2. Uhum. Né? Beleza. Então, basicamente, esses dois resultados do sapeta e o de vocês, mesmo reproduzindo o artigo original lá do GBW, eles devem dar o mesmo resultado para F2. Sim, a diferença deve ser de 0,5% no máximo, né? E essa diferença justamente tem mais a ver com a precisão do conjunto de dados que foi utilizada para o ajuste do que propriamente do fato de que colocou um termo a mais ou dois termos a mais lá na expressão da seção de choque de dipolo e da expressão da função de onda de dipolo. Mas qual que é a massa do bottom, prof? Mais ou menos entre 4.5 e 4.6 GeV. Isso não vai fazer muita diferença depois, porque... Não vai? Porque Lembra, se tu olhares a expressão da função de onda do fóton, né? E se tu olhares a dependência na massa, tu vai ver que a função de onda é suprimida para massas cada vez maiores. Né? Ou seja, colocar quarks pesados é apenas uma correção de alguns porcentos sobre o resultado sobre os quarks leves. Tá bom. Ok. Não, eu vou ver na prática, né? Eu achei que faria mais diferença isso. Mas olha ali, se tu olhares a expressão da função de onda do fóton, vê a dependência da massa, tu já vai ver claramente o que vai acontecer se tu ficar aumentando a massa na função de onda. Tu vai ver que vai haver uma supressão, né? Uma supressão com a massa.
Por exemplo, as Ks, né? As Ks caem com o argumento, né? Cai com o argumento. Quem é um argumento? εr. Mas, lembra, dentro do epsilon tem a massa do quark. Ou seja, tu vai ter um denominador onde tu está colocando uma massa maior que as quarks leves. Obviamente, as Ks para quarks pesados são suprimidas comparadas às Ks para os quarks leves. Tá certo. No limite assintótico. Analisando o argumento das Ks, dá certo. Tanto que quando eu ia ajustar o R lá, o problema era justamente para os quarks leves que davam, que era a menor massa. É isso aí mesmo. Então, a supressão com a massa dos quarks na função de onda do fóton, tanto longitudinal quanto transversal, advém do regime assintótico dos argumentos das Ks, né? Quando tu tem no epsilon a massa do quark pesado. Não, eu só pensei assim, eu nem tinha analisado os argumentos das Ks. Eu pensei mais no artigo do GVW mesmo, porque ele tem uma seção que ele explica que o charme dava uma baita diferença nos resultados, e daí eu pensei, bom, o charme é mais pesado, será que é por causa disso? Tipo, porque ele faz a conta com charme e sem charme no artigo. Assim, mas eu imagino que a terminologia, botar ou não o charme, como você vai ajustar os parâmetros, do ponto de vista da qualidade do fit, se olhar, não melhorou grandes coisas, botar ou não o charme, né? Mas justamente porque a contribuição de quarks pesados ela é bem menor que a contribuição dos leves, né? Mas do ponto de vista formal, assim, se tu tá com alto Q2, necessariamente tu tem que... Se o formalismo de dipolo, ele imita, né? Ele tem que descrever o mesmo que é descrito pela equação de evolução de Glap, por exemplo, né? A gente sabe que para Q2 grande, a contribuição dos quarks pesados tem que ser incluída para as funções de estrutura. Então, do ponto de vista assim, de formalidade, né, de equivalência da descrição de Glap pelo formalismo de dipolos, né, necessariamente a gente teria, sim, principalmente para alto Q2, o Q2 grande, né, Q2 muito maior que a massa dos quarks ao quadrado, né, a gente teria que colocar a contribuição de quarks pesados formalmente. Né. Mas tu olhar a qualidade do fit, tu olha lá, quanto é que deu o Q quadrado por grau de liberdade com quarks leves e quanto é que deu o Q quadrado por grau de liberdade com charme. Tu vai ver que não vai ver assim, maravilha, assim, melhorou um horror. Não, vai ser basicamente a mesma coisa. Você vai, né? Tinha essa tabela lá, mas como não era... Olha lá, tu vai ver que não é nada admirável, assim, botar o quark pesado. Não foi uma coisa que eu olhei, eu vi que tinha tabela, eu disse, o prof não quer que é quadrado, é outras coisas. Eu não analisei muito, mas posso dar uma olhada depois. Tanto que a impressão que eu tive dessa parte C foi tipo, fazendo uma boa analogia, que eu acho que todo mundo vai entender. A A e a B foi tipo assim, resolva a integral, a B resolva a integral, a C foi tipo, esse aqui é o Wolfram Alpha, gente. Tipo, o prof queria que a gente fizesse a conta pelo menos uma vez, depois mostrou que, tem alguém que já fez a conta. Daí, tipo... né, modéstia à parte, acredito bem melhor que a gente, né? Tipo, porque há anos já pesquisando e fazendo isso. E daí, tipo, eu ainda não fiz porque os problemas que eu falei, era o próximo a se fazer, né? Eu quero ver se eu faço ali a B rapidinho. Até justamente quando vocês fizerem a C, vocês vão redimir todas as dúvidas que vocês têm, se vocês calcularam certo ou não. Né? Se vocês têm problema de normalização, tem problema de comportamento das curvas, quando tu comparares com o código de Sapeto, você vai, na hora, vai ver se está certo ou não. Sim. Eu tenho muito... O meu programa em si, eu vejo que ele tem muita dependência com as condições iniciais, tá? Tipo, ele muda bastante para cada... quais são as condições iniciais? O R0, lá no limite de integração, esse tipo de coisa, sabe? Ele muda bastante. Sim. Eu fiz alguns testes para ver também mudando o passo. Atualmente parece que não está mudando muito quanto a isso, eu deixei um valor lá, sabe? Mas vamos ver como é que vai ser comparando com o dele agora. Eu já vou usar aqui um pouco já também para discutir um pouco. Isso é para IC, mas nesse ponto já vale para mestrando, vale para doutorando também, né? Toda vez que você vai construir um código, né, em que alguém já fez uma versão anterior, né, tu tem que se certificar que o teu código está reproduzindo exatamente, por exemplo, o que o autor que publicou chegou, né?
Ou seja, os teus problemas de detalhe da parte numérica não pode ser relevante no resultado final, né? Uhum. Assim, por isso que eu estou até pedindo para fazer essa comparação com o Sapeta, justamente para controlar se as contas numéricas que vocês fizeram, dentro das aproximações que vocês fizeram, cada um fez de um jeito, né? Um tipo de integração, um tipo de técnica diferente, mas o resultado final, no final das contas, tem que ser independente do detalhe técnico, né? Uhum. Vamos ver agora. Dá aquele medo. Vamos ver. Não, acontece, justamente, como eu estava comentando com vocês na aula passada, né? E, infelizmente, quando eu fiz o doutorado, eu não tinha com quem recorrer dessas contas, né? Ou seja, justamente o que eu estou falando, e aí, o que eu voto no limite superior é infinito, ou só botar um R do próton ali já funciona? Faltou um fator de Pi que não... Você tá um fator 3 diferente do GBW. Onde é que eu errei? Bom, eu tinha que perguntar direto pro Marcos Toff, né? Mas isso sempre vai acontecer. Toda vez que está fazendo código numérico, é muito raro que na primeira sentada, a primeira fornada do programa numérico vai já dar 100% certo. Nesse nível de complexidade, acho que sim. Às vezes tem uns... Para plotar lá as seções de choque, foram erros tipo conversão de unidades. Tipo, não era um problema... Era só plotar, né? A gente pega o analítico, vai, plota. Mas esse aí, tipo, é muita coisa. Muita coisa. É muita função especial, com integração dupla, sabe? Tipo... eu tô comentando. É muito difícil que na primeira... Tá, terminei o programa. Vou compilar e vou ver se vai dar certo. 95% de chance que vai estar errado. Tá? Vai ter algum problema, né? Ou a normalização não está bem, ou o comportamento não dá bem, porque tu errou uma linha lá do programa e não está fazendo direito a conta, até tu achar o que aconteceu, tem que checar a linha. No Fortran é mais fácil, porque o Fortran tu consegue escrever linha a linha, né? Se tu desconfia que tem um problema numa parte do programa, você consegue escrever aquela linha e ver o que está saindo ali e mais ou menos entender o que está... É a depuração, né? A depuração dos passos intermediários do programa. O Ellison, por exemplo, ele fez pelo Monte Carlo, que o prof. Comentou para fazer, né? Eu estava discutindo com ele qual método usou aqui, qual método usou lá. Ele fez Monte Carlo, já fez por outros, né? Vamos ver como é que... Como eu comentei, independente da técnica, né, o resultado tem que ser convergente, né, independente da técnica utilizada. Uhum. Beleza. Eu vi que o prof já postou... Do 3, quando vocês forem para o Horizon 3, aí a gente vai discutindo mais um pouco, né? Tem mais novidades no 3. Eu vi que o prof também já postou o 4 lá. Eu vou ter o 4, eu já tinha antecipado. Basicamente, depois do 3, é basicamente calcular a função de estrutura nuclear, né? Só que no 4, aí sim eu quero que vai ser realmente um hands-on, porque vocês vão comparar a razão nuclear, né, que é a razão das funções de estrutura, com os dados experimentais. Aí vocês vão se deparar com uma outra questão, né, de como é que a gente obtém os dados experimentais, né, que tu vai utilizar numa conta, né. Então, eu já mostrei que na nossa área existe um repositório já há décadas, né, que é o SpiderRep, né. Todos os papers experimentais, dentro de um tempo curto, eles são colocados no mesmo repositório, né. Tu consegue obter diretamente na colaboração, né, mas existe um repositório geral de física de partículas, onde todos os conjuntos de dados recentes estão sendo colocados lá, né. A vantagem é que a saída, por exemplo, do resultado experimental que é colocado lá, por exemplo, já sai no formato root. Por exemplo, o Edison usa root, né? Lá os dados experimentais já saem no formato root. Ou seja, já pode ser utilizado diretamente para fazer gráficos, né? Lá no root. Né? Certo? Ok. Feito, pessoal. Então, até bom final de semana. Até na sexta que vem. Continuamos com a BK. Bom final de semana pra vocês também. Tchau, tchau.